Então, começou aqui. Então, vamos lá para mais uma aula da AM 088, Antropoceno, Desafios da Complexidade Ambiental. E quem vai dar essa aula é o professor Luiz Marques. Luiz. Muito bem. Boa tarde, então, a todas e todos. Improvisei uma aula que eu achei que talvez fosse interessante propor a vocês como uma espécie de complemento ou contraponto, vamos dizer assim, em relação à aula que eu dei para vocês. Essa aula, Pontos de Inflexão no Tema Climático, foi dada no dia 10 de março de 2023. A minha esperança é que vocês tenham um pouco mantido ela em mente, assim, para que a gente possa... eu não preciso voltar, digamos assim, né, aos pontos que eu queria desenvolver. Esse negócio está andando sozinho. O que eu queria falar com vocês é o seguinte: por que a ideia no contraponto? O contraponto porque essa aula que eu dei no dia 10 de março era uma aula bastante sobre dinâmicas um pouco abstratos, né? Abstratas, dinâmicas de sistemas complexos e como elas podem, de alguma maneira, se sofrer mutações, sofrer mudanças, que são mudanças mais ou menos abruptas, em função exatamente dessas dinâmicas não lineares, digamos assim, de desenvolvimento, né? O conceito de tipping point, né, de ponto de inflexão, era vamos dizer assim, a palavra-chave nessa aula que eu dei a vocês. Na aula de agora, eu vou trabalhar com uma outra abordagem completamente diferente, bem diferente mesmo, porque eu vou tentar quase que fazer uma espécie de balanço, né, daquilo que está acontecendo diante dos nossos olhos, digamos assim, né? Ou seja, as últimas coisas. Por isso eu intitulei, né, a aula entre a COP27 e a COP28, né? Ou seja, entre novembro do ano passado e novembro deste ano, quando vai haver a COP28. E, portanto, vou tentar dar uma abordagem um pouco quase que jornalística, digamos assim, né? A outra abordagem era cheia de problemas, de questões da literatura científica propriamente dita, e aqui eu queria trabalhar com vocês bem assim uma fotografia do que está acontecendo nesse exato momento em que nós estamos, né? Por isso a aula se chama 2023, digamos, né? A aula se chama exatamente como eu mostrei para vocês, chama Entre a COP27 e a COP28, que está acontecendo diante dos nossos olhos, né? Então, o plano de exposição é esse, onde o aquecimento está ocorrendo mais rapidamente. O segundo ponto, o aquecimento recente, terrestre e marítimo, né, muito fortemente focado exatamente nesses 3 últimos meses, nem 3 ainda, né, estamos ainda em maio, de março até 12 de maio, né, de 2023, e seus impactos mais visíveis, picos de calor, incêndios, extremos climáticos, secas, inundações, etc. Evidentemente que aqui é só um pequeno... destacando alguns pontos, né, porque isso aí seria enorme, há uma profusão muito grande de dados sobre isso. Jornalístico mesmo. E o terceiro ponto, então, que é o ponto que eu quero mais me concentrar, essa ideia da governança climática, né, dos combustíveis fósseis, entre a COP27 e a COP28, e, finalmente, a ideia do que fazer diante dessa situação, que é uma situação muito negativa, né, obviamente. Então, vamos lá. Primeiro ponto, onde o aquecimento está ocorrendo mais rapidamente. Vamos lembrar, né, que essa é o estado do aquecimento, estruturalmente falando, em relação ao período de 1850 e 1900. Você está falando alguma coisa, Gabriela? Não. Pode continuar. Não, só que eu abri o fórum para eles postarem. Então tá bom. Porque eu só consigo ler parte da sua mensagem. Então, bom, nós sabemos, né, que, então, em relação ao período de 1850 e 1900, que convencionalmente é chamado período pré-industrial, não é bem pré-industrial, mas que é convencionalmente chamado assim, as terras emersas, né, aqueceram 1,8 graus Celsius nesse período em relação a esse período de base. E os oceanos, como eles aquecem muito mais lentamente, eles aqueceram 1 grau Celsius. E são dados, então, do NOAA e do Berkeley Earth, né? O NOAA é o National Oceanic and Atmospheric Administration dos Estados Unidos. Basicamente, então, o que nós temos? Esses dados, esse gráfico eu já mostrei para vocês mais de uma vez, né? É o gráfico da NASA, é o gráfico que é regido, né, um pouco pelo James Hansen. Então, o aquecimento médio global entre 1970 e 2015 ocorreu a uma média
a uma taxa média de 0,18 graus Celsius por década, sendo que 0,27 graus Celsius por década nas terras emersas e 0,11 graus Celsius por década nos oceanos. E já falei para vocês que vocês percebem que nesse canto superior direito do gráfico, vocês percebem que há essas corcovas que nos levam a um aquecimento mais rápido do que aquele que se observou entre 1970 e 2015. Né? Digo, essas duas corcovas em azul aqui que estão acima, né, daquilo que eles chamam de best linear fit, ou seja, aquilo que eles estão acima do desenvolvimento linear desse aquecimento. O IPCC fala a mesma coisa, né? O IPCC em 2018 fala o aquecimento global antropogênico está atualmente aumentando em 0,2 graus Celsius, provavelmente entre 0,1 e 0,3 graus Celsius por década, em decorrência das emissões passadas e atuais, e essa é uma afirmação que eles consideram uma afirmação de alta confiabilidade, e foi feita, então, no Special Report, no relatório especial em 2018, sobre exatamente o aquecimento de 1,5 graus Celsius. Logo no começo, né, na página 4. O que é interessante a gente começar, isso é arquisabido, tá certo? Mas é uma coisa bem interessante que está sendo feita, é uma tentativa de isolar as taxas de aquecimento desde 1979 por continentes, né, excluindo, evidentemente, o Ártico. O Ártico está aquecendo muito mais rapidamente, eu já vou mostrar isso para vocês, mas o Ártico não é um continente. Né? Então, vocês percebem que, é claro, que, o hemisfério norte, de forma geral, tem mais terras, né, menos oceano, portanto, ele aquece mais rapidamente, e o campeão disso é a Europa. Né? Ela está aquecendo 0,47 graus Celsius por década, desde 79. A América do Norte, 0,27, a Ásia também, que é um outro grande maciço, né, terrestre, 39 graus Celsius, praticamente, né, quase a mesma velocidade. A África, 26, a América do Sul, 22, e a Austrália, em sua Oceania, 0,17 graus Celsius por década. Claro que, portanto, a Europa está numa situação muito mais grave em relação a isso. Vocês têm exatamente, a Europa é o continente que está aquecendo mais rapidamente, em parte porque ela está numa latitude bem superior em relação aos Estados Unidos, né? Lembre que Roma está na mesma latitude que Chicago, né? A gente pensa um pouco que Chicago também é ao norte de Roma, mas não, né? Então, quando você fala em Paris, quando você fala em Londres, quando você fala na Escócia, você está bem já na altura do Canadá. E os Estados Unidos está se aquecendo, em média, né, 68% mais rapidamente nos últimos 50 anos, me referindo claramente, então, aos 48 estados contíguos, né, dos Estados Unidos, porque o Alasca está aquecendo muito mais rapidamente, então vem se aquecendo 68% mais rapidamente do que a média global. Muito bem, aí você vê isso claramente, então, nesses dois gráficos, né, que desde 1895, o aquecimento nos 48 estados dos Estados Unidos, 48 estados contíguos, evoluiu a uma taxa de 0,09 graus Celsius por década, sempre dados do NOAA, né? E se vocês pegarem desde 1980, então essa taxa tem sido de 0,24 graus Celsius por década. Quanto mais você se aproximar, né, o teu período for mais recente, o teu período de base for mais recente, mais alto vai ser, porque existe uma aceleração exatamente do aquecimento. Já o Ártico é outra coisa, né? O Ártico não sendo um continente, mas é importante mostrar, o Ártico tem aquecido aproximadamente 4 vezes mais rapidamente do que a média global, desde 1979. Esses dados variam um pouquinho em função daquilo que se define por ser o Ártico, né? Esse trabalho que foi publicado, então, agora em 2022, em agosto de 2022, define o Ártico como as latitudes compreendendo a partir de 66,5 graus latitude norte, outros definem como 60 graus, outros definem como 70 graus, né, 65, em suma, eles definiram por 66,5, e vocês têm, em todo caso, e a partir do período de base, 1981-2010, e não a partir do período de base pré-industrial, ou a média do século XX, existem vários períodos de base possíveis. Aqui eles definiram como sendo os 30 anos entre 1981 e 2010. Basicamente, os períodos de base em clima são sempre pelo menos 30 anos, né? Pelo menos 30 anos, porque senão você, vamos dizer assim, existem variabilidades naturais que sujam um pouco esse quadro de referência. Então, vocês estão vendo aí que, no caso, portanto, a anomalia de temperatura no Ártico já chegou a 2 graus Celsius, né, em relação a esse período, que é um período mais recente, tá certo? Se você pegasse um período mais anterior,
o aumento teria sido maior. Então, o que diz esse trabalho? As observações indicam que, durante 1979 a 2021, uma grande fração do Oceano Ártico esteve se aquecendo mais rapidamente do que 0,75 graus Celsius por década, com um aquecimento máximo no setor eurasiano do Oceano Ártico, perto de Svalbard, ali no norte da Noruega, e a Novaya Zemlya, não sei como pronuncia, na Sibéria. Nessa região, a tendência de temperatura ao longo de 79 e 2021 excede localmente 1,25 graus Celsius por década. É completamente delirante um aquecimento de 1,25 graus Celsius por década. Você percebe que o Ártico, portanto, que é uma área extremamente sensível do ponto de vista do sistema climático, ela está completamente enlouquecida, né? Por várias razões, não importa que a gente discutir agora, porque seria longo isso. Então, isso é bom. Onde o aquecimento está ocorrendo mais rapidamente, só para ter uma ideia, então, do que está, qual é a dinâmica do aquecimento global no momento, eu passo para o segundo ponto, o aquecimento recente, terrestre e marítimo, né? Sobretudo, não apenas, mas sobretudo com foco maior no março, maio de 2023, e os seus impactos mais visíveis, né? Picos de calor, incêndios, sistemas climáticos, etc. Então, essa imagem eu já mostrei para vocês em março, eu mostro novamente só para vocês terem, né, para refrescar a memória de vocês, para vocês terem bem presente isso. Entre 2017 e 3 de maio de 2022, portanto, há um ano atrás, a Antártida tinha chegado a picos de calor da ordem de 18 graus Celsius naquela estação da Argentina, que depois foi confirmada pela Organização Meteorológica Mundial. O Reino Unido, 38,7 graus Celsius, vou ler, vocês têm aí presente na tela. O Brasil, 44,8, lá no Mato Grosso. A França, 46, a Itália, 48,8 graus Celsius em 2021. Foi o pico do calor na Europa, bateu o pico de, acho que, 97, se a minha memória não falha, de Atenas, que era de 47 graus Celsius, e em Siracusa, né, na Sicília, chegou a 48,8 graus Celsius, que é alguma coisa completamente inédita, né, no continente europeu. No Canadá, igualmente, 49,6, em Lytton, né, ali na British Columbia, chegou então a 49,7. Depois vocês têm a Austrália 50, a Argélia 51,3 e o Paquistão, e essa é a maior temperatura da África, que foi atingida em 2019, e o Paquistão 53,7 graus Celsius em 2017. Então esse é o quadro nos 5 anos, vai entre 2017 e 2022. No Brasil, 2019, também já mostrei isso para vocês na aula passada. 2019 foi o ano mais quente já registrado no Brasil. O ano 2019 foi o mais quente já registrado no país, com uma média de temperatura máxima diurna de 31,05 graus Celsius. Temperatura máxima, média, né? A média das máximas, né? De acordo com os dados divulgados em fevereiro, que acompanha a variação diária da temperatura no país desde o final do século XIX. O ano 2015 foi o segundo mais quente, pelo que é recente. Né? O recorde foi batido 4 anos apenas depois, com 31 graus Celsius. A média da temperatura mínima também foi a mais alta, em 2019, com 20 graus Celsius. É a média das temperaturas mínimas depois de 2015, com 19,93. Mostrei para vocês também essa imagem, estamos falando sempre de 2022 aqui no caso. A Argentina, em novembro de 2022, a agenda de 2023, foi o mais quente dos registros históricos, né? Uma onda de calor brutal, vocês sabem que causou, inclusive, uma quebra de safra muito importante na agricultura argentina e, em parte, também no Uruguai. O Uruguai foi muito fortemente atingido, também o Brasil menos, o Paraguai também, o Brasil menos, desta vez, né? Desta vez o Brasil foi menos atingido. Sempre falando, portanto, de 2022. Falemos agora de abril de 2023, aí você tem um período de base, né, que é de 1981 a 2010, né, esse é o período de base, e vocês têm, então, nesse mapa, vocês têm, conforme, evidentemente, quanto mais vermelho é, mais próximo, mais quente é em relação a essa média, né, de 1981 a 2010, e vocês veem, então, portanto, que situações como, sei lá, a Groenlândia, o Ártico, a Espanha, as regiões aqui do Mar Báltico, etc., são do Mar Cáspio, também aqui no Mar Báltico, etc., vocês têm, no sul e norte da Espanha, vocês têm situações extremamente, um pico de calor, uma onda de calor completamente inédita, né? Então, pegando a Ásia foi talvez aquela que sofreu, nesse período de abril, maio de 2023, a maior onda de calor.
né? O Maximiliano Herrera, que é um climatologista espanhol, que é um especialista, né? Ele estuda exatamente a questão de extremos de calor, e ele define nesse tweet dele, né, a pior onda de calor de abril da história da Ásia está ocorrendo em mais de uma dúzia de países. Ele escreve em 14 de abril de 2023, o Paquistão chega a 44 graus. Veja, abril, é muito importante ter presente esse fato, porque abril, em meados de abril, né, 14 de abril, estamos em plena primavera ainda, né, não é o verão. Né, não é o verão. Portanto, essas temperaturas já tinham sido atingidas no verão, em verões passados, mas jamais em abril. Então, o Paquistão chegou a 44, a Índia a 43,4, Myanmar chegou a 43, e é também um recorde, né? E o Laos também sofreu um recorde de temperatura absoluta para o mês de abril, sempre, lógico, né? Então, o The Guardian, no dia 27 de abril, publica, né, esses dados, né? O Myanmar atinge 43 graus Celsius, com recordes quebrados diariamente, foram vários recordes que foram quebrados diariamente. Na Tailândia, 42 graus Celsius, com uma sensação de calor, né, ou seja, calor mais umidade, que é muito úmido, com uma sensação de calor de 54 graus Celsius. Porque, como vocês sabem, quanto mais úmido, menos você tem possibilidades de transpirar, menos, portanto, você tem possibilidade de eliminar calor do seu corpo, e mais você sente, portanto, esse calor, né? Em 6 de abril, houve um recorde de consumo de eletricidade, né? Mais de 39 megawatts, apenas no uso por causa dos ar-condicionados, exatamente. O último recorde tinha sido de 32 megawatts, portanto, você veja um salto muito grande em abril de 2022, né? Ou seja, apenas 365 dias antes. As Filipinas, 42 graus Celsius, em março, mais de 100 estudantes foram hospitalizados por desidratação. E em Bangladesh, mais de 40 graus Celsius, o dia mais quente dos últimos 58 anos. Então, o Yahoo mostra, né, em maio, 8 de maio, 5 dias atrás, uma onda de calor brutal no sudeste da Ásia, que rompe todos os recordes, né, em vários países. Então, o Vietnã atinge 44,2 graus Celsius, o Laos atinge 43,5 graus Celsius, sempre em abril, lembrem-se desse fato. Sai um trabalho bem interessante no Colabora, né, essa publicação do Colabora, que é uma boa publicação, desse Oscar Valporto, que foi publicado em 25 de abril. A Tailândia bateu seu recorde nacional de calor no fim de semana de 15 e 16 de abril, com uma temperatura de 45,4 graus Celsius, registrada na província de Tak, né, e efetivamente aqui nesse mesmo tweet, se fala exatamente em 45,4 graus Celsius no dia 15 de abril, com também essas temperaturas de 44,1 no Vietnã e no Laos 43,5 graus Celsius. Saindo para a Europa, Portugal bate um recorde nacional em dia de calor histórico na Europa, isso é de dia 27 de abril também, de 2023, temperaturas extremamente altas e fora do comum são registradas na Península Ibérica, sob vaga de calor excepcional. Portugal registrou nesta quinta-feira a maior temperatura de sua história por mês de abril. Outro recorde. Dados preliminares, por serem confirmados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, indicam que a máxima de hoje em Castro Verde chegou a 36,5 graus Celsius, o que supera o recorde nacional prévio de 36,3, né, por 0,2 graus Celsius, alcançado em Santarém em abril de 97. Então, o Serviço Meteorológico de Trás-os-Montes, Portugal, que fica no norte de Portugal, voltam a cair recordes históricos de temperatura máxima, pela terceira jornada consecutiva, voltam a registrar-se novos máximos históricos mensais para abril na Península Ibérica. Isso é inédito e excepcional. Na Espanha, a mesma coisa, sempre o Maximiliano Herrera. Este evento de calor, esse sai na BBC, né, no dia 27 de abril. Este evento de calor na Espanha é absolutamente extremo, sem precedentes, com temperaturas nunca antes vistas em abril. Em alguns locais, os recordes estão sendo batidos por uma margem de 5 graus Celsius, algo que aconteceu apenas algumas vezes em estações meteorológicas em todo o mundo. A Espanha é o país, provavelmente o país mais afetado no Mediterrâneo pelo aquecimento global, em todos os sentidos, também por causa de secas, por causa de ressecamento das terras, incapacidade de agricultura, etc. A Espanha, falta de água, etc. A Espanha está sofrendo um processo de saarização, né? Ela está se transformando num Saara, digamos assim.
Então, saiu esse artigo no mesmo dia, né, no Le Monde. A Espanha é confrontada a uma onda de calor precoce e a um risco de incêndios muito elevado, ou seja, ou mesmo extremo, né? Recordes de calor para esse período do ano foram registrados localmente perto de Sevilha e de Córdoba, e planos de anticalor, né, planos de urgência, né, de adaptação, foram desencadeados mais cedo do que previsto, né? O texto fala, nesse contexto, as autoridades espanholas são obrigadas a se adaptar e o Ministério da Saúde propôs às regiões avançar para o dia 15 de maio seu plano de calor antes fixado para o dia 1º de junho. Esses planos determinam a execução de diferentes níveis de risco para a população, sobretudo a mais vulnerável, em função das temperaturas. Madrid já anunciou na quarta, dia 26 de abril, seu plano que prevê a possibilidade de adaptar os horários das escolas, o que se faz habitualmente a partir do mês de junho. Esse é o reservatório de Sal, ao norte da Barcelona, que é um reservatório importante para o fornecimento de água de Barcelona. E aí, falemos rapidamente daquilo que está acontecendo nos oceanos, né? O que a gente estava falando até agora é em terras emersas, o que está acontecendo nos oceanos, e veja, claro, os oceanos são sempre muito mais importantes. Claro, nós vivemos acima do nível do mar, né? Portanto, para nós, a gente pode sofrer mais aquilo que acontece nas terras emersas do que acontece nos oceanos. Mas os oceanos são, efetivamente, o fiel da balança, são a grande questão que a gente pode ter em relação à verdadeira dinâmica do aquecimento global. Por várias razões, porque existe muito mais oceano do que terra, mas, sobretudo, porque no desequilíbrio energético do planeta, 92% a 93% da energia excedente, ou seja, da energia que é absorvida pelo sistema Terra, além daquela que é dissipada, 92% a 93% dessa energia concentrada no planeta, acrescida ao planeta, vai parar nos oceanos. E, portanto, aquilo que ocorre nos oceanos é completamente determinante para aquilo que vai ocorrer na atmosfera, porque basta que haja uma pequena mutação na capacidade que ele tem de absorver CO2, se ele começa a não absorver muito, e é claro que quanto mais quente, menos ele consegue absorver, pensem numa Coca-Cola gelada, que tem mais gás, e numa Coca-Cola quente, que tem menos gás, quanto mais o oceano se aquece, menor a capacidade que ele tem de absorver gases, tanto o CO2 quanto o oxigênio. Então, vocês veem aqui que em 24 de abril de 2023, chega-se a uma temperatura de 21,1 graus Celsius. Claro, estamos falando entre os paralelos 60 graus norte e 60 graus sul, ou seja, não estamos falando as latitudes médias, né, do planeta, as baixas e médias do planeta. Não estamos falando daquilo que está acontecendo nem no Oceano Ártico, nem na Antártida. Então, vejam que a média de 1982 a 2011 é essa, em função dos meses, está vendo? Em função dos meses, ela se desenvolve aqui. Isso aqui é cada um, esse emaranhado de linhas cinzas aqui é cada um desses anos, entre 81 e 2021. E em 2016 foi o grande El Niño. Vocês têm, então, um pico muito grande de calor que chega exatamente a 21 graus Celsius, rapidamente, né, para cair logo em seguida. E em 2022 também houve um aumento muito grande da temperatura oceânica, de ondas de calor, né? De temperatura oceânica, mas vocês têm, então, em 2023 e 24 de abril de 2023, um recorde máximo absoluto. Aqui mostra claramente, então, no dia 3 de abril de 2023, a temperatura oceânica chega a 21,1 graus Celsius, que é a máxima temperatura jamais atingida pelo oceano, entre 60 graus sul e 60 graus norte. Isso nos leva, aí eu faço um pequeno parênteses, porque acho que é muito importante, eu saio um pouco, né, da questão do cotidiano, que está sendo agora, que é esse trabalho, essa declaração dos cientistas, dos oceanólogos, que foi feita entre dia 3 e dia 7 de setembro de 2018, se chama, então, Ocean Deoxygenation, né? Drivers and Consequences, né? Passado, presente e futuro, foi feito nessa conferência de Kiel, é a declaração de Kiel, como é chamada, né? Então, essa declaração de Kiel, eu acho que eu trouxe aqui, os cientistas reunidos na conferência de todo mundo concordam que, durante os últimos 50 anos, as águas sem oxigênio se expandiram 4 vezes, né? As águas que perderam o oxigênio suficiente
oxigênio dissolvido na água, né? Que são fundamentais para que haja vida, né, no oceano, pelo menos vida, como eu diria, pluricelular, né? Algumas áreas do oceano perderam até 40% do seu oxigênio. A perda contínua de oxigênio do oceano é uma ameaça crescente à vida marinha, aos ecossistemas oceânicos e às comunidades costeiras. O aquecimento global afeta o oxigênio dos oceanos de duas maneiras. A capacidade de reter o oxigênio diminui nas águas em aquecimento, como eu disse a vocês, enquanto o aquecimento reduz a mistura e a circulação dos oceanos, limitando, né, a estratificação, né, é mudada entre águas mais quentes e águas mais frias, enquanto o aquecimento reduz a mistura e a circulação dos oceanos, limitando o suprimento de oxigênio da atmosfera. Vocês sabem que grande parte, 50%, dizem, né, do oxigênio da atmosfera é liberado pela fotossíntese do fitoplâncton. A poluição por nutrientes e resíduos orgânicos aumenta a demanda de oxigênio, aumentando a produção de biológico e o consumo de oxigênio durante a decomposição. É exatamente essa que vai levar, então, a essa eutroficação, né, ou eutrofização, eutrophication, né, em português é eutrofização, que é exatamente esse excesso de nutrientes que provém exatamente da agricultura, né? Ou seja, desses fertilizantes industriais que acabam chegando aos oceanos, que fertilizam o oceano e que levam, então, à superpopulação de algas que acabam apodrecendo, que são decompostas por atividade bacteriana e que consomem oxigênio. E, portanto, faz com que haja uma perda do oxigênio dissolvido no oceano. A desoxigenação perturba os ecossistemas marinhos, afeta os estoques de peixes e a aquacultura, acho que é aquacultura, não sei, e leva à perda de hábitat e biodiversidade. Pode, em casos extremos, levar à produção de gases tóxicos. Quando todo o oxigênio da água foi perdido, em geral, tem essas ondas, essas marés vermelhas, né, que matam os peixes. 5. A desoxigenação pode acelerar o aquecimento global através do aumento da produção marinha de gases de efeito estufa, né, sob condições de baixo oxigênio, produção de metano. Na ausência de oxigênio, a decomposição bacteriana emite metano. Prevê-se que o problema da desoxigenação piore nos próximos anos sob o contínuo aquecimento global e o aumento da entrada de nutrientes nas regiões costeiras, que estava dizendo para vocês exatamente, esses fertilizantes industriais, que são gigantescas, quantidades gigantescas, à medida que as populações humanas e as economias crescem. Uma observação mais abrangente é imediatamente necessária para a documentação e previsão precisas das mudanças no oxigênio oceânico para melhor compreensão de suas causas e consequências. E, finalmente, estratégias para retardar e, eventualmente, reverter a desoxigenação e seus impactos ecológicos precisam ser co-desenvolvidas entre a ciência e os atores sociais. Isso contribuirá para a década das Nações Unidas, para a ciência oceânica, para o desenvolvimento sustentável. Vocês sabem que existe nós estamos vivendo a década do oceano, né? Começou em 2021, vai até 2030, e essa década do oceano, na verdade, é alguma coisa bastante grave, o que está acontecendo no oceano nesse momento. A mesma coisa foi trabalhada em 2023 num artigo desse Nicola Jones, que saiu no Yale Environment, que é um ótimo site, eu recomendo fortemente que vocês acompanhem esse site, Yale Environment 360, né? Então, esse artigo fala, à medida que os níveis de oxigênio no oceano caem, os peixes enfrentam um futuro incerto. O aquecimento global não apenas aumenta as temperaturas dos oceanos, mas também desencadeia uma cascata de efeitos que estão tirando o oxigênio dos mares. Os peixes já estão se mudando para novas águas em busca de oxigênio e os cientistas estão alertando para a ameaça de longo prazo às espécies de peixes e aos ecossistemas marinhos. Neste momento, há cerca de 6 mililitros, eu coloquei errado. Não, miligramas, desculpa, miligramas de oxigênio por litro de água, 6 miligramas de oxigênio por litro de água do mar, nos trópicos, e 11 miligramas por litro nos polos, que são mais frios, né? As águas mais frias, como eu disse a vocês, né, retêm mais oxigênio. Se os níveis caírem abaixo de 2 miligramas, uma redução de 60% a 80%, como ocorre em algumas porções do oceano, a água torna-se hipóxica, com insuficiente teor de oxigênio para sustentar muitas espécies. Mas quedas mais sutis, não precisa ser tão grande a queda, quedas menores, mais sutis, também podem ter um grande impacto. Os peixes já gastam dezenas de vezes mais energia para respirar do que as pessoas. Observa Pauli. Pauli é um grande estudioso do oceano, talvez um dos grandes estudiosos do oceano hoje, uma vez que precisam bombear o oxigênio da água
viscose, né? Viscosa, não é, a palavra não é boa, a tradução não é boa, mas vocês entenderam, é mais densa do que o ar. Então, o litoral do Brasil está mais quente também, estou falando, portanto, de temperaturas que ficam no litoral, né, do Brasil, e aí vocês pegarem o caso do Espírito Santo, foi um trabalho que foi publicado recentemente aí, em várias zonas do Brasil, mas o Espírito Santo foi a zona mais aguda, com temperaturas máximas de mais de 35% até 99, apenas 8 vezes até 1999. Mas na última década, a temperatura máximas acima de 35 graus chegaram a 19 vezes, portanto, vocês percebem uma aceleração enorme de ondas de calor. Isso leva também, isso está associado, não é que leva, mas está muito fortemente associado a secas, né? A secas muito grandes, e mais uma vez a Europa é aquela que está sofrendo mais. Após sofrer no verão de 2022 a pior seca do último meio século, os governos europeus deparam com uma crise ainda mais grave em 2023, que já está causando grandes transtornos e ameaça causar problemas devastadores para a agricultura, fábricas e residências já no próximo verão, né? Ou seja, agora em julho, agosto deste ano. O Copérnicos publica em março, agora publicou esse seca na Europa, né, a seca na Europa, com esse observatório da seca global, né, o GDO, e o que eles falam, mostram isso, né, o índice de precipitação standard, ou estandartizado, ou parametrado, não sei como traduzir isso, vocês percebem, então, que onde está vermelho significa que nós estamos vivendo uma situação de precipitação extremamente seca. Né, extremamente seco, então toda essa região aqui da Europa está vivendo, então, nesse momento, em março de 2023, né, lembre bem, estamos vivendo essa gigantesca seca. Né? A questão também da precipitação de neve no norte, né, nos Alpes italianos, né, o snow water equivalent, né, a quantidade de água, de gelo em equivalente de água, né, a anomalia para os Alpes italianos para a estação de neve de 2022-2023, né? Mais ou menos novembro de 2022 a março de 2023. E aí vocês percebem que, então, em toda essa região dos Alpes, aqui italianos, houve uma precipitação menos 60% daquilo que é a média histórica. Mesma coisa aqui, né? Então, volume de neve nos Alpes, médias históricas máximas e mínimas de 2011 a 2021, essas médias, né, históricas máximas e mínimas, e inverno de 2022 e até de 2 de março de 2023. Então, o que vocês têm? A média do período 2011-2021. Aqui vocês têm as máximas, aqui vocês têm as mínimas desse período. Aqui vocês têm, então, 2022, que vejam que está já bem abaixo das mínimas históricas, e em 2023 vocês têm, então, uma situação que aqui ela cruza um pouquinho do 2022, mas, em geral, ele é ainda menor do que de 2022, que já estava muito abaixo. Então, 2023 está se configurando como um ano extremamente seco na Itália, na Europa, de forma geral. Mesma coisa aqui, né? Os níveis de armazenamento dos reservatórios das hidrelétricas no norte da Itália para o período de 2016-2023, né? Você tem aqui, então, cada linha cinza representa um ano específico entre 2016 e 2021. Vejam que elas estão muito acima daquilo que foi 2022, que é essa linha preta mais grossa aqui. E em 2023, até a 8ª semana, né, do ano, ela já começou bem abaixo de 2022, que por sua vez já estava bem abaixo dos demais anos. Então, os dados do Conselho Nacional de Pesquisa na Itália, em março de 2023, falam o quê? Entre 6% e 15% da população, 6% e 15% da população italiana vive em territórios expostos a uma seca grave ou extrema. No Piemonte, quase todos os rios estão declinando, Sesia, menos 74%, a Stura de Demonte, menos 52%, a Stura de Lanzo, menos 34%, Totti, 46%, a Lombardia, que é o mais importante, porque é por lá que Lombardia e Emília, né, que passa o pó, que é o maior rio da Itália, fundamental para a Itália. A Itália não sobrevive sem o pó, né? A agricultura italiana depende de toda essa planície, né, chamada planície padana, né? As reservas hídricas caíram abaixo da metade, né, menos 52,7% em relação ao ano passado,
Os piores rios são o Adda, o Sério, o Olhe e o Pó, né? O Pó, com mínimos históricos e notadamente inferiores a 2022. Na altura de Piacenza, portanto, longe da foz, né, mais próximo de onde ele nasce, o Pó registra menos 23,5%, menos 23% em relação ao ano passado, e em zonas ainda montante, a diferença é de 73%. O Tibre continua também a decrescer da Úmbria até a foz. A perda de gelo nos Alpes, devia ter colocado a slide antes, né? A perda de gelo nos Alpes em 2022 foi de mais de 5 quilômetros cúbicos. E no Chile, só para, né, dar uma pincelada aqui e ali, né, há essa seca enorme que está acontecendo no Chile, uma seca que perdura por mais de 13 anos e é a mais longa seca em um milênio. Bom, governança climática, que é aqui que eu quero mais chegar, que eu quero mais discutir com vocês, e aquilo por agora era só, digamos assim, mostrar um pouquinho a situação tal como ela se configura agora em 2023. Vamos tentar agora entrar numa análise um pouco maior daquilo que está ocorrendo no âmbito da governança, né? E aqui, né, se as notícias até agora não ruins, essas são as péssimas. Bom, qual é o quadro básico, né? O quadro básico, o grupo de trabalho 3 do IPCC, que foi publicado em abril de 2022, fala: as emissões antropogênicas líquidas de gás de efeito estufa foram de 59, mais ou menos 6,6 gigatoneladas de CO2 equivalente em 2019, quase 60 bilhões de toneladas, portanto, cerca de 12% mais altas do que em 2010 e 54% mais altas do que em 1990. Então, vocês percebem, basta bater o olho aqui nessas linhas ascendentes, para vocês entenderem que nós não estamos diminuindo essas emissões, muito pelo contrário, nós estamos aumentando, e estamos aumentando no período de 2010. Há uma grande inclinação aqui, ela é mais íngreme aqui, mas ela volta a ser mais íngreme aqui, novamente aqui. Bem, grande parte da questão, não estou querendo pôr a culpa na China, mas a China é um grande fiel da balança em relação a isso. E a análise que foi feita agora, hoje, tá? 12 de maio de 2023. A análise que foi feita pelo Carbon Brief, que é um site muito importante que estuda essas questões, as emissões de CO2 das Chinas atingiram no primeiro quarto do ano de 2023 uma alta, né, um recorde alto, um recorde de quantidade dessas emissões, após 4% de aumento nesse primeiro início de 2023. Né? Então, aqui, essas colunas aqui mostram os 4 quartos de cada ano, né? Sendo que as que estão em marrom, que é o foco desse gráfico, que é o primeiro quarto, então, os primeiros 3 meses, né, de cada ano. E aqui, então, vocês percebem que, a partir de 2015, vocês têm um aumento mais ou menos constante, depois há uma queda por causa da Covid, e depois, novamente, um aumento, e esse aumento, então, dá um salto muito grande. Claro que não é um salto tão grande quanto esse, que foi de mais de 8%, por causa da recuperação pós-Covid, mas ainda assim, já no período pós-Covid, você tem um aumento de 4% nas emissões de CO2 da China no primeiro quarto de 2023 em relação ao primeiro quarto de 2022. E aí eu quero me concentrar num artigo que eu publiquei no Le Monde, junto com o Carlos Bocui, baseado num artigo que foi publicado em 2021 no Washington Post. Então, o artigo chama, então, estudos mostram que o aquecimento global pode estar subestimado, foi publicado em abril, agora 18 de abril de 2023. Os signatários da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas reportam suas emissões líquidas de gás de efeito estufa. Tá? O que os países comunicam são as suas emissões líquidas. O que é isso? São as emissões restantes, uma vez subtraído o montante desses gases, em especial o CO2, absorvido pelos sistemas naturais, sobretudo os solos, as florestas e as plantas em geral em sua fotossíntese. Então, o país emitiu X, os sistemas naturais absorveram um X, um Y deles, e aquilo que eles comunicam é o X menos Y. Né? É isso, é a regra do jogo, não é que eles estão fazendo uma falcatrua qualquer, essa é a regra do jogo. Essa metodologia é lícita nos termos da Convenção Quadro, mas é cada vez mais falsa, pois baseia-se em cálculos defasados sobre a capacidade desses sistemas naturais de funcionar como subidores de CO2. Né? Então,
considera-se, né, que esses sistemas naturais são capazes de absorver, mas eles, X, né, uma certa quantidade, mas eles não estão, na verdade, absorvendo esse montante que é considerado convencionalmente, e, portanto, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando de uma subnotificação, né? Uma subnotificação. Isso se deve, sobretudo, no caso brasileiro, à degradação florestal. A degradação florestal da Amazônia, mas a degradação florestal de forma geral, mas claro que a Amazônia tem um peso decisivo em relação a isso. E isso já vinha sendo notado desde 2014, pelo menos, numa entrevista que o Antônio Noronha Nobre dá ao Le Monde, de 24 de novembro, tá vendo, de 2014. Ele fala: as florestas degradadas pelo homem são raramente mencionadas nos inventários de emissões de CO2. Neste caso, estamos falando de inteiras regiões onde a floresta amazônica, ele está se referindo especificamente à Amazônia, não é mais funcional, está escrito errado aqui, e não serve mais como um ecossistema florestal. Isso que em 2020, ele volta à carga, numa entrevista que ele dá para a BBC News Brasil, vejam, 13 de fevereiro de 2020, ele fala: falar só de desmatamento quando falamos de destruição da Amazônia é o que eu chamo de a grande mentira verde. A perda de floresta amazônica até hoje é muito maior do que os quase 20% de desmatamento por corte raso, né, dos quais se fala nos meios de comunicação. E em 2021, há um grupo de pesquisadores, das quais vários aqui conhecidos, né, o da Vila Pola, por exemplo, da Unicamp, né, a Luciana Gatti, o Paulo Brando, que já falou aqui para nós, o Philip Forsythe, do PAN, e assim por diante, o Luiz Aragão, que publicaram, então, na Nature Geoscience, em 2021, uma espécie de quase que um manifesto. Esse trabalho é um trabalho muito importante. Então, a degradação da floresta amazônica deve ser incorporada na agenda da COP26, aquela que ocorreu na Escócia, né, em 2021. O que eles dizem? A degradação florestal induzida pelo homem é o principal fator de empobrecimento socioambiental da Amazônia e a sua extensão está aumentando. As florestas degradadas ocupam atualmente uma área maior do que a que foi desmatada. Vejam, as florestas degradadas ocupam atualmente uma área maior do que a que foi desmatada, os 820 mil quilômetros quadrados, ou 30, algo do gênero. Agravando esse cenário, as emissões de CO2 resultantes da degradação não são apenas imediatas. As florestas degradadas continuam a emitir mais CO2 do que absorvem por muitos anos, tornando-se fonte de carbono. É extremamente importante que todos os países amazônicos cessem essas emissões. Isso requer relatar toda a gama de emissões de CO2 à Convenção 4 das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, incluindo a degradação florestal, né, que não está sendo, portanto, incorporada nesses inventários, de onde eu dizer exatamente que esses inventários estão subnotificando as emissões de cada país. E aqui vocês têm esse gráfico que mostra claramente isso, né? O que está em verde aqui é as emissões de CO2 por corte raso e por degradação florestal, que é o que está em vermelho, né? O que é uma degradação florestal? Fragmentação, extração de madeira, fogo, efeitos de borda da floresta, na Amazônia brasileira, em milhões de toneladas de CO2, né? Então, em cima, vocês têm ano a ano, e vocês percebem que o que está em vermelho é a degradação. Por vezes, a degradação é maior do que as emissões por degradação. São maiores do que as emissões por corte raso. E aí vocês têm, então, também, aí, se vocês pegarem no cumulativo de 2003 a 2015, vocês veem, então, que há certos momentos que vocês têm, então, quase que o equivalente, né, de emissões por corte raso, que é as emissões por degradação, repito, não são incorporadas nos inventários nacionais. E é o que fala exatamente, então, o Carlos Nobre. Em 2021, ele faz uma entrevista no El País, ele fala: o inventário oficial das emissões de gases causadoras do efeito estufa só considera emissões provenientes do corte raso de árvores, mas ele não considera a degradação. Temos dados que mostram que 17% de toda a floresta amazônica, né, não apenas a brasileira, 6,2 milhões de quilômetros quadrados, já foram desmatados com corte raso de árvores, e outros 17% estão em diversos estágios de degradação. Isso é um dado que não é muito falado. Considerando as emissões de gás carbônico de áreas desmatadas, CO2, né, de áreas desmatadas com corte raso, essa área degradada emitiu mais 53% de gás. A mesma coisa acontece fora do Brasil, no que se refere aos incêndios, né? Então, esse trabalho que foi publicado no Science of the Total Environment, em julho de 2022, né, reavaliação das emissões de carbono a partir de incêndios e uma nova estimativa
da capacidade de absorção líquida de carbono nas florestas da Rússia em 2001, 2021, eles falam, peguei só um aspecto que é mais agudo, na Rússia estima-se que 50% das emissões de carbono provenientes de incêndios nas imensas florestas desse país, são as maiores florestas do mundo, né, não foram reportadas nos inventários nacionais no período 2004-2020. E a mesma coisa acontece no Canadá, né? Em 2017, os incêndios florestais que se estenderam por mais de 3 meses em Elephant Hill, no estado de British Columbia, no Canadá, lançaram na atmosfera cerca de 38 milhões de toneladas de CO2, algo equivalente às emissões médias de 8 milhões de automóveis durante um ano. Essas emissões não foram contabilizadas pelo Canadá, que, a exemplo de outros países, argumenta que não deve, é fantástico isso, argumenta que não deve reportar emissões de gás de efeito de estufa não antropogênicas, isto é, causadas por o que eles chamam de perturbações naturais. O subterfúgio é de um cinismo exemplar, né, pois o aumento em frequência e em extensão temporal e espacial desses incêndios é inequivocamente de natureza antropogênica. Mas eles não colocam porque incêndio não foi ateado pelos homens, portanto não é antropogênico. É alguma coisa brutal, digamos, como cinismo, né? Então, em 2021, foi esse artigo do Washington Post, uma pesquisa que o Washington Post encomendou a diversos jornalistas, entre os quais cientistas também, que dá o quadro geral da coisa, e foi ele que me motivou a escrever esse artigo para o Le Monde Diplomatique Brasil. O que eles dizem? Eles dizem, um exame de relatório de 196 países, dos inventários, né? De 196 países, todos os países que são signatários, né, portanto, da Convenção Quadro, revela uma discrepância energética entre as emissões de gases de efeito estufa declaradas pelas nações e o que, de fato, elas estão enviando para a atmosfera. A discrepância varia, vejam, vocês estão sentados, entre pelo menos 8,5 bilhões e 13,3 bilhões de toneladas por ano de emissões subnotificadas, algo grande o suficiente para mover a agulha sobre o quanto a Terra vai esquentar. O plano para salvar o mundo do pior das mudanças climáticas é baseado em dados, mas os dados em que o mundo está confiando são inexatos. Ou seja, a subnotificação é alguma coisa maior do que as emissões dos Estados Unidos e quase igual às emissões da China. É como se houvesse um país mais ou menos em termos de emissões, tá, de CO2, mais ou menos entre os Estados Unidos e a China, que não estivesse sendo colocado na planilha, digamos assim, tá certo? Que não estivesse sendo incorporado nos cálculos, nos modelos e assim por diante, porque tudo isso é a matéria-prima a partir da qual se faz os modelos, se faz as previsões de mudanças climáticas, etc, etc. Então há, evidentemente, uma gigantesca, um auto-engano, uma farsa que está acontecendo aqui, que tem que redefinir completamente, então, essa situação. Isso no que se refere, portanto, à subnotificação dos inventários das emissões de gases de efeito estufa. Falamos agora de mitigação e adaptação. Veja, até mesmo o carvão, né? Se fala muito que o carvão finalmente chegou a um pico, coisa nenhuma. Não há transição energética, nem mesmo no que se refere ao carvão. Mas estou falando o quê? Estou falando o que está acontecendo, o que está sendo notificado pela Agência Internacional de Energia, né? É o mais oficial possível. Né? E vocês pegam, então, o quê? Os anos de 2020, 21, 22 e 23, no que se refere, portanto, a consumo de toneladas de carvão, né, em milhões de toneladas aqui, né, e vocês veem o quê? Aumenta. Na China, aumenta na Índia. Nos Estados Unidos permanece igual. Na União Europeia, aumenta. No resto do mundo, permanece igual. Não é? Então, considerando todos esses fatores, texto de conclusão da Agência Internacional de Energia, de 2020 e 2023, aqui acabou de sair agora, vejam, em 26 de outubro de 2022, tá? O last updated. Considerando todos os fatores, a nossa previsão é que o consumo global de carvão deve aumentar ligeiramente em 0,3% para 8 bilhões de toneladas de carvão em 2023. Portanto, nem o carvão, que é aquilo que seria, né, a primeira matéria-prima da Revolução Industrial, etc., etc., nem o carvão está sendo phased out, né, está sendo descontinuado. Muito pelo contrário, está aumentando.
No que se refere ao petróleo e ao gás, a situação é a mesma, né? Então, agora em abril, a jornalista Max Birach escreveu um artigo interessante no New York Times. Não é apenas Willow, sabe? O Willow é esse grande projeto que causou muito escândalo nos Estados Unidos. O Biden tinha prometido na campanha eleitoral dele que não haveria mais exploração de petróleo em terras federais, né? Essa é uma terra federal, Willow, e ele topou fazer. Tem toda uma discussão complexa, qual é o nível de traição à campanha eleitoral dele, né? Tem gente que tenta diminuir um pouco, algumas atenuantes, etc., mas basicamente ele está contradizendo aquilo que ele tinha prometido na campanha eleitoral dele. Mas o que está dizendo o artigo é que exatamente o Willow é isso aqui, ó, gente, ó, não é muita coisa não, tá vendo? O grande escândalo que, sabe, quando a árvore esconde a floresta, isso aqui é a árvore, isso aqui é a floresta, tá certo? Então, o Willow, que supõe um investimento de 8 bilhões de dólares, é 1/3 dos investimentos dos Estados Unidos e uma pequena fração dos investimentos globais de 2022 e 2023 em fósseis, sem considerar os investimentos em fracking, sabe? Sem considerar os investimentos em hidrofracionamento, essa nova técnica de exploração de petróleo que é muito fortemente desenvolvida nos Estados Unidos. Em alguns outros países está começando também, mas os Estados Unidos é o campeão disso. Então, se vocês não considerarem o fracking, se considerar o fracking, os Estados Unidos estão em primeiro lugar, né? Sem considerar o fracking, veja, Willow makes up apenas 1/3. Se os totais incluírem o shale fracking, né, o hidrofracionamento, os Estados Unidos estaria no topo da lista. Então, o Catar, que vai ser o país acho que vai hospedar, né, são Emirados Árabes Unidos, né? A Arábia Saudita. Então, estamos falando o quê? De milhões de barris de petróleo equivalente ao longo da sua vida útil, né, dessa exploração. Então, estamos falando aqui de 6 mil milhões, ou seja, 6 bilhões de barris de petróleo equivalente no decorrer da sua vida, no seu ciclo de vida, né, na Arábia Saudita, e o Brasil está em terceiro lugar, né? O Brasil está em terceiro lugar, a gente já volta a essa questão. Os Emirados Árabes Unidos, estamos falando aqui, aí os Estados Unidos está aqui, vejam que o Willow é. Se nós pegarmos os 30 países maiores, vocês percebem, então, que os top, né, os 30 países maiores nos projetos estão aprovados ou espera-se que sejam aprovados em 2022 e 2023, sendo que, mais uma vez, né, lembrar que não inclui o fracking, não inclui o hidrofracionamento. É importante que nós estamos em plena expansão da produção de petróleo, em plena expansão da produção de petróleo, né? E o Michael Lazarus, que é um cientista do Stockholm Environmental Institute, né, na sua sede nos Estados Unidos, ele é um dos líderes, né, dessa iniciativa do Estocolmo sobre combustíveis fósseis e mudança climática. Ele fala, né, não é como se os Estados Unidos fossem apenas um dos muitos atores. Os Estados Unidos tornaram-se o maior produtor mundial de petróleo e gás. Todos os sinais são de que Washington pretende manter essa posição. É isso que significa mostrar liderança climática, né? Está se referindo naturalmente esqueci o nome dele agora. Como é que ele chama? Esqueci agora o nome dele, que é o cara que está tentando, nos Estados Unidos, delegado, né, do Biden para isso. Aí é uma contradição fundamental que precisa ser apontada. Bom, voltemos ao Brasil. E o Brasil aqui nós temos uma questão que é completamente fundamental, nos refere à governança, que é esse embate que está ocorrendo entre a Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, e o Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energias, em função de toda aquela zona que eles chamam de margem equatorial, em que foi detectado reservas importantes de petróleo submarino, né, no leito, abaixo do leito marítimo, e, portanto, a Marina entra em confronto. Isso aqui é o Estado, 5 dias atrás, o Estadão. Marina entra em confronto com o ministro para barrar a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. O chefe da pasta de Minas e Energias, Alexandre Silveira, atua por licença ambiental. Atua é um jeito gentil de falar, né? Pressiona brutalmente. Colegas de partido da ministra do Meio Ambiente defendem que ela deixe o governo se o projeto for autorizado. Então, eu acho que esse é um dos grandes elementos que vão definir o desempenho do governo Lula ao longo dos próximos 4 anos, é exatamente essa questão. Você sabe que esse grande faixa equatorial
marítima do Brasil, que vai do Amapá até o Rio Grande do Norte. Mas você tem exatamente essa zona 59, que fica bem na altura da foz do Rio Amazonas, onde foi descoberta uma grande biodiversidade marítima, né? Uma grande biodiversidade marítima. Então, quem que está dirigindo a COP28, eu chego então na COP28, né? É esse fulano chamado Sultan Al-Jaber, não sei, ministro da Indústria dos Emirados Árabes Unidos, CEO da Abu Dhabi National Oil Company e presidente da COP28. Finalmente chegamos à perfeição. As energias renováveis não são e não podem ser a única resposta. É uma declaração que ele deu agora, em 10 de maio de 2023. As energias renováveis não são e não podem ser a única resposta. Se levamos a sério a redução das emissões industriais, precisamos levar a sério as tecnologias de captura de carbono. Em qualquer cenário realista que nos leve a zerar as emissões líquidas, está escrito errado aqui, a zerar as emissões líquidas, elas têm um papel a desempenhar, ou seja, as tecnologias de captura de carbono. Sem elas, a matemática simplesmente não faz sentido. Seria toda uma discussão aqui, que seria uma aula ou mais de uma aula sobre a questão de qual é o estado da tecnologia em relação a isso, qual o custo disso. Mas, basicamente, e qual é a escala que seria necessária, são 3 fatores, né? O estado da tecnologia, o custo e a escala necessária para que houvesse uma mudança efetiva nas concentrações atmosféricas de CO2. E essas 3 questões nos levariam a uma discussão longa, mas eu posso, desde logo, dizer que as tecnologias elas são ainda muito incipientes, o custo é ainda muito alto, e esses 2 fatores nos garantem que a escala é, por enquanto, inatingível. A escala necessária para que haja uma mudança efetiva nas concentrações seria da ordem de captura de 8, 10 bilhões de toneladas por ano, o que nem de longe nós podemos. Não vamos entrar nesse assunto, que é um assunto complexo, mas apenas para vocês terem presente isso. E a ministra das Mudanças Climáticas e do Meio Ambiente, a Marina Silva, né, dos Emirados Árabes Unidos, fez uma declaração agora dizendo que o mundo não está preparado para acabar com combustíveis fósseis, e, portanto, claro, ou seja, o mundo não está preparado para que eu deixe de vender o meu petróleo, né? Basicamente é isso. Bom, estamos falando de governança, estamos falando, portanto, da necessidade de que haja um controle sobre o financiamento privado, né? Não estou falando do financiamento público, que é um outro gigantesco dossiê, complicadíssimo. Falando apenas do financiamento privado da indústria do petróleo, da indústria dos combustíveis fósseis, de forma geral, vocês têm, então, esse conjunto de ONGs, Backtrack, né, mas tem outros também, mas Backtrack que fez esse daqui, Banking on Climate Chaos, né, Fossil Fuel Finance Report 2023, todos os anos eles fazem um, e 2023 diz respeito a 2022, né? Até 2022, eles falam, então, entre 2016 e 2022, os 60 maiores bancos privados do mundo, repito, privados, do mundo, canalizaram mais de 5,4 trilhões de dólares para a indústria fóssil. Se vocês quiserem ser otimistas, podem pensar que houve uma diminuição entre 2021 e 2022, né? Pela primeira vez, nos últimos 6 anos, nós descemos abaixo de 700 bilhões de dólares por ano. É sempre bom ser um pouco otimista, mas evidentemente que não há razão para que o otimismo seja muito grande. Dentro dessa questão, uma outra questão que é muito dentro da questão do financiamento privado, outra questão fundamental é o Backtrack, que mais uma vez que faz isso, né? A quantidade de dinheiro que está sendo colocado na pecuária brasileira, especificamente na JBS. Então, o Barclays foi o maior credor para a JBS de 2015 a 2022, fornecendo mais empréstimos corporativos, emissões de títulos e linhas de crédito rotativo, né, de capital de giro para a JBS e suas subsidiárias do que qualquer outra instituição financeira globalmente. Durante esse período, a Barclays forneceu 2,75 bilhões de dólares, aproximadamente, em empréstimos corporativos, 450 milhões em linhas de crédito rotativo para a JBS e suas subsidiárias, e subscreveu cerca de 3,5 bilhões. Né? O banco subscreve quando a JBS quer aumentar, né, as suas ações, quer lançar ações, então o banco subscreve essas ações e lança elas no mercado. Né? Isso que significa a subscrição. Né? E cerca de 3,5 bilhões de emissões de títulos para a empresa.
Portanto, o JBS não precisa nem do Itaú, nem do Bradesco, nem do BNDES, nem do Banco do Brasil, etc. Ele vai direto nos bancos privados, mas evidentemente que ela também recebe muito dinheiro dos bancos públicos brasileiros. Tudo isso para quê? Exatamente para manter uma posição no Brasil, que é a posição de liderança na exportação de carne bovina, né? O Brasil já é o maior exportador. O Brasil projetou ultrapassar outros países exportadores, os outros maiores países exportadores de carne bovina, né? E aí você já vê que, a partir de um certo momento, sei lá, tipo 2005, não sei dizer, o Brasil já começa a ser o maior exportador, e agora ali é indiscutivelmente o maior exportador, e continua projetado, os investimentos são em função disso, né? Isso é uma projeção do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em 2019. Esse Mustafa fazia com uma espécie de dor de cotovelo em relação aos Estados Unidos, dizendo que o Brasil está ultrapassando os Estados Unidos, nós temos que ultrapassar o Brasil novamente, coisa do gênero. Esse dado é um dado que foi publicado pela Luciana Gatti, no último artigo dela, que vai sair agora. Acabei de receber a informação dela. Finalmente, a Nature vai publicar, um artigo que estava em pré-print, né, desde setembro do ano passado. Finalmente, agora a Nature vai publicar. E esse gráfico, portanto, vai constar no artigo da Nature. As emissões de carbono da Amazônia duplicaram, sobretudo, pelo desmantelamento da aplicação da lei, né? Mas o que interessa nesse gráfico, né, são 27, 28, 29, 30 estudiosos, né, que publicam esse artigo. E o que vocês veem aqui? É importante que a gente tenha bem presente isso, né? Isso daqui é o gado na Amazônia em milhões, tá? Ó, tá subindo. A partir de um certo momento, tipo 2017, 2018, tem mais gado na Amazônia do que gado fora da Amazônia, em milhões de cabeças de gado, tá? Então, vejam a velocidade do aumento do gado amazônico desde 2010, mas sobretudo a partir de 2018, ou seja, sobretudo a partir, Temer e Bolsonaro, né? Enquanto que ela começa a cair bastante fortemente. Ou seja, isso significa uma transferência do gado fora da Amazônia para o gado da Amazônia. Não é que diminuiu o rebanho bovino no Brasil, ao contrário, continua aumentando. Aí tem pequenas oscilações, tá, mas basicamente continua aumentando. Estamos falando, portanto, de 90 milhões, né? Estamos falando de 85 milhões de cabeças de gado na Amazônia em 2020. Tá? Em 2020. Beleza. Adaptação. Eu termino aqui. Os custos estimados de adaptação nos países em desenvolvimento são um dado, né? São entre 5 e 10 vezes maiores. Esse é um trabalho que foi publicado pelo PNUMA, né? O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que se chama Too Little, Too Slow, né? Muito pouco, muito devagar. Houve uma publicação, um comentário sobre isso, foi publicado como é que chama? No Colabora, né? Eu esqueci de colocar aqui, mas esse não Colabora, nessa publicação Colabora, em maio agora, de 23, 2 dias atrás. Os custos estimados de adaptação nos países em desenvolvimento são entre 5 e 10 vezes maiores do que os atuais fluxos internacionais de financiamento para adaptação. Em 2020, os recursos destinados a este fim alcançaram modestos 29 bilhões. Estão lembrados que há um compromisso dos países desenvolvidos de transferir 100 bilhões de dólares por ano para os países menos desenvolvidos, coisa que não está ocorrendo nem de perto. E agora, na COP do Egito, foi finalmente estipulado o princípio, né, da transferência de recursos para adaptação, que eles chamam de... não para adaptação, mas para ressarcimento de prejuízos, né, loss and damage, né, perdas e danos. Isso aqui é para adaptação, né, mas agora isso vai ser discutido nas próximas COPs, ou meio por dia de nunca, qual é o recurso e quais são os critérios que devem presidir, né, a transferência de recursos para perdas e danos de eventos extremos climáticos, etc. Bom, o que fazer? Muito simplesmente, o que é óbvio para mim, né, e que é de uma maneira, vou fazer a publicidade do meu livro, isso aqui é o que está um pouco consignado no livro que eu acabei de publicar, O Decênio Decisivo. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? Então, qualquer solução para as questões ambientais que nos ameaçam passa, antes de mais nada, por uma reforma agrária.
e por diminuir as diversas desigualdades entre nós. Desigualdades no plural, né? Não apenas socioeconômicas, mas de renda, gênero, racial, educação, acesso à saúde, à cultura, desigualdades estruturais, né? Como se fala no Brasil, e isso supõe o quê? No meu entender, uma renda mínima, o que é óbvio, mais uma renda máxima, porque se você tem um segmento da população que ganha somas completamente astronômicas de dinheiro, esse segmento ele concentra um poder na mão que é capaz de alguma maneira, rivalizar com o poder do Estado. E, portanto, nós temos que ter uma renda máxima, que é mais difícil, talvez, de você impor à sociedade do que a renda mínima. E essa já é bem difícil também. Então, a concentração da terra e do poder econômico nas mãos das corporações tenta bloquear toda a ação política para tentar reverter a degradação ambiental. O problema da desigualdade, ele existiria e seria brutal, mesmo que não houvesse mudança climática. A desigualdade é um problema em si. Mas ela se torna um problema ainda maior porque ela exatamente faz com que esse cara que esteja aqui no baixo da balança, ele seja capaz de se contrapor a qualquer tentativa social, coletiva, de políticas públicas com o objetivo de reverter o processo ou minimizar o processo, assim por diante, degradação ambiental. Desmatamento zero, restauração das florestas, né? Existe possibilidade, existe tecnologia no Brasil, houve professores aqui nesse nosso curso que já mostraram isso. Existe uma tecnologia no Brasil, tecnologia indígena, tecnologia científica para a restauração de florestas com resultados que são bem comprovados, pelo menos quando a floresta não ultrapassou pontos críticos de não retorno, né? Mas não é o caso na maior parte das florestas. Então, ampliação das reservas naturais, restauração dos biomas da biodiversidade. Terceiro, 21% da floresta amazônica brasileira já não existe mais, né? Então, isso aqui que seria necessário que, na medida do possível, fossem restaurados. Só em 2021, mais de 1 milhão e 1,5 milhão de árvores foram derrubadas por dia. Em 2022, mais de 1,8 milhão de árvores foram derrubadas por dia, né? Vejam aqui, 1.812 mil. Esse é o Plena Mata, né? Um outro site que está trabalhando com isso. E há 3 novos vetores de desmatamento, que é importante, o ISA está mostrando isso já há bastante tempo, não é? Esse vetor de desmatamento que segue pelo Acre, esse desmatamento que está ao longo da BR-319, né? Manaus, Porto Velho, que é um dos grandes vetores de pressão sobre o Ministério do Meio Ambiente, porque há uma pressão muito grande para o asfaltamento dessa BR-319, e aqui no Paraná. Então, vejam que o arco do desmatamento é apenas, né, é aquilo que se acumulou até agora, mas além do arco do desmatamento, nós temos agora 3 novos vetores de desmatamento, e, portanto, é uma dinâmica hoje muito mais destrutiva do que aquela que foi acumulada no passado. Transição urgente para o sistema energético de baixo carbono, óbvio, né? Mas como é que você faz isso? Você só faz isso se você tiver um controle social das decisões estratégicas de investimento. Quando tiver na mão de 60 bancos privados que vão transferir 5,4 trilhões de dólares em 7 anos para as corporações, evidentemente, ninguém tem acesso a essas decisões e é preciso que tenha. E, portanto, é preciso que haja um controle social sobre a circulação financeira global, que é um outro grande horizonte de transformação política social, né? As corporações não mudarão seus tratados atuais. Ponto. Discutir isso é perder tempo. Um sistema alimentar baseado em nutrientes vegetais, produzidos por uma agricultura orgânica local variada, respeitosa dos hábitats selvagens, e aí o MST é realmente um modelo que nós podemos seguir. Nós temos 2 modelos muito interessantes no Brasil, um modelo que é substancialmente negativo, que é o agronegócio, e um modelo que é substancialmente positivo, claro, pode sempre melhorar, mas ele é substancialmente positivo, que é o MST. Né? As passagens estão invadindo o planeta, 84% do desmatamento da floresta amazônica entre 85 e 2017 teve por objetivo criar pastagens. Isso aqui eu já mostrei para vocês num outro slide, numa outra aula, mas vejam que tudo que está em vermelho aqui são regiões onde há entre 100 e 250 cabeças de gado por quilômetro quadrado, isso é em 2010, agora é bem pior. A soja é basicamente matéria-prima, né, ração animal, 80% dela mais de 80% é destinada à ração animal, e vocês veem que a China é a grandíssima consumidora. As cotas de soja, né, globais para a China, isso tem que acabar. Né, isso tem que acabar. É evidente que qualquer pessoa de bom senso, precisa ser muito informada, entende que não é assim que a agricultura pode funcionar. E cerca de 1/3 da produção de milho nos Estados Unidos destina-se à ração animal.
Nós temos que desmontar essa globalização econômica, isso aqui é apenas um aspecto da globalização, né? A globalização de forma geral tem que... Isso quem fala não é um radical, trotskista, não é nada, isso é o Yves Deboer, né? Que aliás é um homem de negócios, né? Um homem de negócios muito bem sucedido. É o ex-secretário executivo da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que renunciou em 2009. Em 2013, ele deu uma entrevista, portanto, há 2 anos, né, de distância ainda do Acordo de Paris, dizendo que a única via para que um acordo em 2015, o Acordo de Paris, possa conter o aquecimento de 2 graus Celsius é desmantelar a economia global. Shut down the whole global economy. Fortalecimento da governança global democrática, evidentemente, nós não podemos fazer isso se nós não tivermos isso, né? Ou seja, nós temos que ter um outro nível de governança política global, desglobalizar a economia, globalizar a política, dentro, claramente, de uma perspectiva democrática, ou seja, baseada nos prerrogativas dos territórios, né? É preciso uma governança global e dotada de poder efetivo, orientada pela ciência e baseada nos territórios. Essa é a única forma de coordenar o combate às principais emergências globais: clima, destruição da biodiversidade, poluição e insalubridade. Basicamente é isso. Não sei quanto tempo eu falei, acho que deu, né? Acho que tá bom, Luiz. Só isso que você tinha para falar. Bom, só dando risada, né? Porque eu só vou, antes que alguém faça alguma pergunta, só vou completar aqui, porque você traçou um caminho bem claro do que a gente precisa fazer. O problema é como fazer isso, né? Porque, assim, cara, eu vejo, assim, as pessoas continuam levando também suas vidas como se nada, né? Mesmo quem está sabendo do assunto, quanto mais quem não está sabendo, porque ainda tem muita gente que não entendeu. Totalmente de acordo, Gabriela. Eu acho isso inclui 99,9%, tirando os jovens que estão colocando a pele deles na rua para fazer protestos e levando cacetada da polícia, e alguns cientistas que estão fazendo isso, sobretudo na Europa, você tem efetivamente uma situação de total descompasso entre a gravidade da situação e a reatividade das sociedades em relação a isso. Agora, o que eu acho que é importante pensar assim, é que, em geral, essas propostas, digamos, são imediatamente desqualificadas como irrealistas. Mas eu acho que tem uma resposta para isso, tem 2 respostas. Em primeiro lugar, o realismo foi o que nos trouxe aqui, foi o que nos trouxe essa situação. Então, a gente tem que se desfazer do realismo, de um certo momento. Ele tem que entender que a política não pode ser mais baseada no realismo. Isso é aquela frase famosa, tá certo? Que depois o Fernando Henrique Cardoso plagiou, mas era a frase do... esqueci o nome dele, do Bismarck, né? A política é a arte do possível. O Fernando Henrique Cardoso usava muito essa expressão, mas não citava. Era bom que ele se lembrasse que era o Bismarck que falava isso, nos anos 70 do século XIX. Bom, beleza. Ela não pode mais ser arte do possível, ela tem que ser alguma coisa, ela tem que dilatar o possível, ela tem que criar agora ela tem que... Né, dizia 68, se dizia muito belamente, né, os estudantes em 68 diziam: seja realista, peça o impossível. Eles pichavam nas paredes lá em Paris. E eu acho que essa é uma aqui na Unicamp, isso. Fizeram na Unicamp isso? Fizeram, então. Eu acho que isso é uma bela palavra de ordem, entende? Quer dizer, porque, veja, quando se fala em realismo, não tem nada mais irrealista do que achar que nós vamos diminuir as emissões por 50% até 2030. Quando você fala que essas propostas, pessoas falam em realismo, bom, mas e o que foi decidido, então, nas últimas COPs? Diminuir em 50% as emissões de gás de efeito de estufa? Vamos olhar os dados. Não tem nenhuma possibilidade de realismo nessa meta, a menos que nós mudemos a sociedade. Porque nessa estrutura social, nessa estrutura de tomada de decisão, você nunca vai chegar a uma diminuição, capaz, otimisticamente falando, vai ver que a gente até 2030 consiga emitir um pouco menos. É tudo menos garantido isso. Inclusive porque países como a China, por exemplo, estão dizendo que só vão fazer o pico em 2030. O pico das emissões, declaradamente pela China, só vai ocorrer em 2030. Então, se a China está dizendo isso, e ela é responsável por 27%, 28% das emissões globais, é evidente que esse é um dado, é uma enganação, as pessoas estão enganando a gente.
tá certo? Quer dizer, e os caras vestem põem uma gravata e tal, e falam isso, quer dizer, mas é evidente que qualquer pessoa de bom senso pode entender que não tem nada mais irrealista do que achar que nós vamos diminuir por 50% das emissões até 2030. Uhum. Então, acho que a palavra realismo tem que ser repensada, eu acho. Não, eu concordo, mas eu não sei, é que você está mostrando uma parte, né, das coisas que nos afligem, que é uma parte terrível, só que junto com isso, né, a gente tem essa onda gigantesca de desinformação, porque assim, quando eu olho para isso que você fala, eu falo, bom, a primeira coisa é que todo mundo precisaria estar sabendo disso, né, que não está, né, a maior parte do mundo ainda não entendeu, ou seja, todo mundo sabe que existe o aquecimento global, a maioria das pessoas até acredita em aquecimento global, mas ainda não terminaram de entender a gravidade da questão. Então, as pessoas precisariam olhar para esses dados, entender o que significa exatamente, né? Só quem está sendo atingido na pele, né, quem está sofrendo os grandes desastres que estão acontecendo, né, é que está começando a entender um pouco mais isso, mas a grande maioria da população mundial ainda não entendeu. Só que, em paralelo, a gente está sofrendo essa enorme onda de desinformação, que parece que está piorando, né? Está piorando, não está melhorando. Ou seja, tentaram fazer aquele negócio lá da pele, esqueci o número, para restringir, né, o domínio das grandes corporações que dominam a internet, não sei o quê, responsabilizar e tal. Não conseguiram nem passar isso adiante, começar a fazer alguma coisa nesse sentido. Isso que aquela pele tinha muitos problemas, mas não conseguiram nem fazer isso aqui no Brasil. E embora em outros lugares, eu acho que até está avançando isso aí um pouquinho, simultaneamente eu tenho lido uma série de coisas, né, sobre os perigos da inteligência artificial, e uma das coisas apontadas é justamente essa questão da possibilidade de aumentar o nível de desinformação do mundo como um todo. Então, a gente parece que está numa sinuca de bico, eu não sei. Eu também acho, eu estou 200% de acordo com você. Eu acho que você tem essas big techs que estão efetivamente agora mostrando as garras, né? Que por enquanto elas se definiam como simplesmente plataformas de recepção de conteúdo, elas não tomavam, teoricamente, não tomavam posição, bastava que elas, de alguma maneira, hierarquizasse a maior ou menor evidência dessas informações para que ela ganhasse maior ou menor evidência. Agora não, agora elas estão publicando, né? O Telegram publicou, né? Isso aqui é censura, etc. Elas estão claramente pondo as garras de fora, mas não são só as big techs, né? Você tem investimentos gigantescos nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente conhece um pouco, porque tem mais acesso à imprensa lá, etc. Mas uma das grandes instituições de promoção da desinformação é o Acton Institute. O Acton Institute, que é uma fundação milionária, cujo objetivo é produzir desinformação, né? Então, baseado, sobretudo, na questão religiosa, né? Isso que eu ia perguntar, baseado em quê? Né? Baseado na questão religiosa. Se vocês quiserem, depois eu mando o link. Eu estou falando do Acton Institute porque tomei contato com eles faz uns 5 semanas, mais ou menos, estou estudando um pouco o Acton Institute, estou vendo o tamanho da encrenca. É uma coisa enorme, com muito tentacular, inclusive com a tradição família e propriedade no Brasil, a TFP. Então, você tem uma estrutura. No Brasil, o Ives Gandra Martins, que é um jurista extremamente conservador da Opus Dei, da tradição família e propriedade, etc., que tem um engajamento muito forte. Então, há um embate muito grande entre uma certa laicidade, de um lado, e, de outro lado, organizações religiosas que estão muito fortemente engajadas na questão do combate às mudanças climáticas, baseadas, sobretudo, na encíclica do Papa, Laudato Si, que é a mais radical, né? O conceito de ecologia integral que eles propõem está muito além, digamos assim, daquilo que se propõe em geral nos fóruns ambientais, etc., etc. A ecologia integral é muito mais, porque está muito fortemente baseada na noção de limite, que ninguém quer engolir essa pílula do limite. E de outro lado, você tem, então, essa grande quantidade de instituições religiosas que são extremamente conservadoras, mas extremamente conservadoras mesmo,
com poder de fogo enorme, né? Com poder de fogo enorme. Eu acho que no Brasil hoje, que nós temos 30 e tantos % da população do Brasil se declara evangélica. Não lembro exatamente o número, né? 31% se declara evangélica. Sabe? E essas pessoas estão claramente, portanto, sob a redoma, digamos assim, de discursos, com poucas exceções, mas numa redoma de discursos que são discursos extremamente negacionistas, de forma geral. A situação é péssima. Mas essas pessoas que estão... eu sempre chego na mesma... Peraí, vou acender uma luz aqui. Eu sempre chego no mesmo ponto de interrogação. Gente, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pergunta, tá? Eu vou aqui conversando com o Luiz enquanto isso. Mas, por favor... não, que eu sempre penso, o pessoal que está no poder... eu só vou perguntar isso, Simone, já te passo a palavra, mas o pessoal que está no poder, por exemplo, das religiões, esse pessoal é ignorante? O que eles estão ganhando com isso? Porque eles vão destruir a Terra. O que eles ganham com isso? Eles são totalmente ignorantes e fazem questão de continuar assim? Ou eles sabem, mas... Enfim, não entendo, não consigo... Eu acho que tem de tudo, né? Eu acho que tem de tudo. Quando aquele James Inhofe, aquele deputado republicano dos Estados Unidos, republicano que chega no Congresso americano com uma bola de neve, dizendo, está vendo como a mudança climática está errada? Foi famosa essa performance dele alguns anos atrás. Eu não sei o quão cínico ele é ou quão ignorante, mas provavelmente é uma mistura dos dois. Né? Uma mistura dos dois. Acho que essa mistura de cinismo e ignorância, ela tem várias proporções conforme o nosso ator, né? Mas, basicamente, eu acho que tem um dado, por exemplo, dos Estados Unidos, que é muito assustador, da Gallup. A Gallup é uma instituição idônea, com credibilidade. Eles mostram que 60% da população dos Estados Unidos acredita que exista que eles vão ser afetados durante a vida deles pelas mudanças climáticas. Mas esse número de 60% não evoluiu desde 2001. Então, não é que 60% não era 30%, agora virou 60%. Você tem 40% das pessoas que acreditam que não sabem ou acham que não vão ser afetadas pelas mudanças climáticas nos Estados Unidos. Falo dos Estados Unidos porque é um país com muitos dados. Mas se a gente for fazer na Colômbia, ou se for falar no México, ou no Brasil, não sei como é que a gente vai que dados a gente vai ter, mas são provavelmente dados não muito diferentes, eu acho. Certo. Simone, você quer falar? E depois Jolie? Luiz, obrigada por você trazer essas informações todas, né? Vai nos fazer, por exemplo, tomar nosso vinho hoje sem peso na consciência, né? Que é para afogar as mágoas todas, mas eu fiquei pensando uma coisa, porque assim, os países voluntariamente se propuseram a fazer os inventários. Né? As pessoas assinaram um termo, ninguém foi obrigado. Né? Óbvio, tem uma série de questões políticas envolvidas e tudo mais, mas as pessoas se comprometeram a isso. Né? Para mim, não faz nenhum sentido que, ao se comprometer a isso, elas não queiram fazer um inventário da forma mais precisa possível, porque é a partir disso que você vai pensar nas estratégias, nas políticas públicas, enfim. Em quanto dinheiro você vai ter que investir naquilo ou não. Então, para mim, é tão... Eu entendo, por exemplo, na gestão passada, o Brasil querer dar uma falseada num relatório, mas num país como o Canadá, para mim, não faz sentido. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, Simone, eu acho que nós temos uma situação em que os países vão às negociações climáticas internacionais com um interesse fundamental, que é o seguinte: dar o menos possível e receber o máximo possível. Essa é a lógica do nacionalismo, certo? Então, eu vou tentar, porque
Porque o que é importante que a gente leve em consideração sempre é o seguinte, quer dizer, a redução das emissões de gás de efeito estufa implica prejuízo, implica perda de infraestrutura energética já estabelecida, implica uma série de investimentos que não vão ter retorno a curto prazo, e, sobretudo, nós estamos falando de uma civilização que é uma civilização termofóssil, é uma civilização... É diferente daquilo que aconteceu em Montreal, em 1987. Você muda um gás para diminuir a ação sobre o ozônio estratosférico. Ali era mais fácil, você muda uma estrutura industrial mais ou menos pequena, localizada, você consegue... As pessoas sempre citam 1987, o Protocolo de Montreal, como um exemplo da possibilidade de uma governança global, de uma cooperação internacional, etc., que de fato deu certo. Mas nós estamos falando de uma civilização baseada, fundamentalmente, 80% da demanda energética primária da humanidade provém dos combustíveis fósseis. Nós somos o que somos por causa dos combustíveis fósseis. Então, toda vez que um país como a China, por exemplo, ou um país como o Brasil, não importa, é obrigado a renunciar à exploração de petróleo, como é o caso do Brasil agora, eu li no jornal, não sei se é uma informação correta, mas o que eu li no jornal é que se o Brasil explorar as reservas de petróleo da margem equatorial, ele passaria a ser o 4º país do mundo em termos de reservas provadas de petróleo. Não sei se é verdade ou não, tá? Estou vendendo o peixe que eu comprei. Que seja verdade ou não, o Brasil tem um potencial agora de reservas de petróleo maior do que aquele que ele já tinha, e hoje ele é um ator importante. Hoje é um ator importante na produção de petróleo, e isso significa uma fonte de renda, de receita estatal para o Brasil fundamental. Então, quanto mais esses países mentirem, entre aspas, ou de alguma maneira contornarem ou criarem uma narrativa que não seja uma narrativa que seja autopunitiva, para eles é essencial isso. Então, eles prometem, por exemplo, sei lá, reflorestar. Não é? Como que era mesmo? 12 milhões de hectares, né, que deviam ser reflorestados. Em 2015 foi proposto isso. Não reflorestaram 12 milhões mas nem começaram, quer dizer, começaram um pouco, mas está muito, 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 muito aquém disso. Por quê? Porque isso custa caro, tá certo? Isso supõe que você transfira recursos de setores que dão muito lucro para setores que dão pouco lucro, ou não dão lucro nenhum. E mesmo que eles dessem lucro, suporia uma remodelação que feriria interesses econômicos que já estão claramente instalados, que se defendem, sabem se defender muito bem. Né? Sabe se defender muito bem. O agronegócio é o exemplo maior disso, mas também o setor energético sabe se defender muito bem, o setor de mineração, a Vale, etc., sabem se defender muito bem. Ocupam posições de importância, de relevância dentro da estrutura do governo, tanto no executivo quanto no legislativo. Então, os países, sim, eles têm muito interesse em dizer que eles estão fazendo a lição de casa, porque eles vão ser menos cobrados. Então, o que é fazer a lição de casa? É diminuir as suas emissões. Então, é melhor eu dizer que as minhas emissões líquidas são menores do que aquelas que de fato são. Então, porque eu acho que a premissa da qual você está partindo é que os governos estão interessados em resolver o problema. Eles não estão interessados em resolver o problema, eles estão interessados em sobreviver e manter o modelo econômico funcionando. Porque isso depende, é disso que depende eles serem eleitos. É disso que depende a estrutura econômica continuar existindo. E o sistema econômico brasileiro e global é um sistema que precisa crescer para não entrar em crise. Esse é o modelo capitalista por excelência. É um modelo o ciclo econômico supõe que o ponto de chegada seja um ponto onde haja maior riqueza do que o ponto de partida no ciclo econômico. Isso supõe, às vezes não precisa supor necessariamente crescimento do volume, mas em geral, sim, supõe crescimento de volume, portanto nós temos que aumentar o PIB, essa é a lógica de aço do sistema econômico, nós temos que aumentar o PIB, e para aumentar o PIB nós temos que absorver maiores recursos naturais, mais ferro, mais petróleo, mais terras, mais tudo, né? E, portanto, diminuir essa interferência antrópica no sistema Terra
é alguma coisa que se choca muito fortemente com a coluna dorsal do funcionamento do sistema econômico. E por isso que os governos funcionam a partir desses imperativos, digamos assim. E a questão climática é um problema que foi inventado pelos cientistas, certo? Sabe, tem que resolver esse problema aí, mas a gente resolve amanhã. Não sei se eu respondi. Ali, não sei, Simone, você quer responder? Simone, será que saiu? Não, ela tá aí, só que como a internet dela é instável... Não, tá. Não, é a minha internet que está meio indo e voltando. Não, respondeu, Luiz. É que eu fico, assim, para mim é uma lógica. Eu entendo a lógica, mas eu continuo pensando que é uma lógica tão estranha, porque ou é uma lógica de opressão daqueles que não podem negociar, né? Ou que tem menos poder de barganha, porque, na verdade, todo mundo está no mesmo barco. Então, o que acontece vai acontecer para todo mundo. Não é uma coisa que é diferente de algumas negociações em que você não vai ser atingido por aquilo, é o outro que vai ser atingido, então você não tem nenhuma questão com isso. Mas, nesse caso, todos nós vamos ser atingidos, né? Então, por isso que, para mim, eu acho estranho a lógica das pessoas, mas eu acho que é no mesmo sentido que a Gabi também acha estranho a lógica de como as pessoas se posicionam. É uma lógica suicida, basicamente. Mas, enfim. Jolie. Obrigado, Luiz, pela palestra, pela atualização. Eu tive num evento ontem, no Rio de Janeiro, com o Paulo Artacho, a gente almoçou junto e conversamos bastante sobre... Com quem você almoçou junto? Desculpa. Paulo Artacho. Com o Paulo Artacho. Discutimos vários desses assuntos e aí ele me fez uma afirmação que eu nunca tinha me dado conta. Fazem 31 anos que a gente tem a Convenção de Mudanças Climáticas. São 27 COPs. Fazem 35 anos que o IPCC foi criado, o mais antigo ainda. Você não acha em nenhum dos 6 relatórios do IPCC combustível fóssil adjetivado de alguma forma que signifique redução? 27 COPs. Não aparece uma única vez que devemos diminuir, que devemos organizar, que devemos... Nada. Cara, não quer solução. A solução existe, só que ela é cara a todos e, principalmente, é mais cara para os mais ricos. Talvez, pegando o gancho da Simone, esses últimos 2 anos, em que os países ricos começaram a sentir algum dos efeitos dos desastres, assim chamados desastres naturais, as coisas comecem a se modificar. Porque agora, inundação, esses problemas todos não são mais só nos países periféricos e pobres. Eles estão acontecendo na Europa, eles estão acontecendo nos Estados Unidos, eles estão acontecendo nos países ricos, estão acontecendo na China, enfim. Então, talvez as coisas comecem a modificar. Mas, por enquanto, a gente tem que concordar ipsis literis com Greta Thunberg. É só blá, 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 blá. E nós vamos ter a 28ª COP e vai ser mais blá, blá, blá. E, de fato, a gente não está saindo do lugar. Eu diria uma coisa, sabe, Jolie, que isso me parece 200% de acordo com o que você está falando, e a questão que a Simone estava falando, que eu acho que também é importante, quer dizer, a ideia, no fundo, é que eles sabem que todos vão perder, mas que eu perca menos que você. Entendeu? Então, no fundo, antigamente se pensava, não, eu ganho mais do que você, agora eu perco menos que você. Essa é a lógica que, de alguma maneira, preside as negociações climáticas, né? Então, a Gabriela se desespera na cadeira dela.
Eu também me desespero, mas cada um reage de uma maneira, eu dou risada. É desesperador, é desesperador. Falou tudo, Jolie. Não, vou ter que tomar umas 2 garrafas de vinho agora, saindo daqui. Eu queria só notar uma coisa que eu demorei para entender, e que eu entendi por causa de um texto que eu li daquele Kevin Anderson, que é um climatologista lá do Kimball, lá de Manchester. E que ele fala o seguinte, os relatórios do IPCC não deixam claro, nenhum deles, qual é a quantidade. Quando eles falam em unabated emissions, unabated emissions, as emissões não abatidas, significa que eles estão dizendo. Quando eles falam em overshoot, e que depois, segundo o RCP 2.6 lá, elas voltariam a cair, as temperaturas voltariam a cair, acima de 1,5, isso supõe, mas não está claro no relatório, isso supõe emissão negativa. Então, eles estão apostando numa tecnologia que não existe. Tá certo? Mas acho que isso deveria fazer parte, digamos assim, de uma... Sabe, deveria estar no Summary for Policymakers, entendeu? Todos esses dados estão baseados numa tecnologia que não existe. E isso não é dito no relatório do IPCC. E eu acho que isso tem uma dimensão ética complicada. É como, sei lá, quando você está falando em biodiversidade, você está falando assim, não, é que nós vamos agora, sei lá, recuperar o DNA de espécies extintas. Não, peraí, você consegue fazer isso? Vale a pena? Qual é? Então, como se tivesse um relatório do PBS dizendo isso, quer dizer, não dizendo isso, mas supondo isso, certo? Então, eu acho que vai voltar a haver a biodiversidade se a gente recuperar as espécies já extintas. Bom, isso é uma suposição, né? Então, eu acho que mesmo a ciência está muito forte, porque é um painel intergovernamental, né? Então, é um painel sobre o qual existe uma interferência governamental que é bastante importante. Esses relatórios têm que ser... E existe um outro elemento, não sei, não quero me estender mais, mas existe um outro elemento que é muito interessante, quer dizer, a comunidade científica tinha colocado de forma muito clara que em 2020 era o ano limite para o pico das emissões, se nós quiséssemos manter uma chance mínima de manter o aquecimento global em 1,5 graus Celsius. Em 2022, não aconteceu isso. Então, eles falam assim, em 2025 vai ser a data limite para... E claro que eles conseguiram, mas isso foi porque houve pressão governamental. Na primeira, pelo que eu li, na primeira versão do relatório do IPCC, se dizia que continuava sendo 2020, eles transferiram para 2025, dizendo, através de um eufemismo, dizendo assim, mas as emissões têm que começar a cair já. Quer dizer, sabe, então é alguma coisa que você vê que é uma espécie de balé de vocabulários para não dizer aquilo que precisa ser dito, né? Que é isso mesmo, quer dizer, em 1988, na conferência lá do Canadá, de Toronto, se falava exatamente na diminuição das emissões em 5% até 2005, não me lembro bem exatamente os dados, mas foi erradicado das negociações essa meta, que era uma meta de diminuição das emissões. Eles falam nisso. Difícil. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Manifestem-se, vocês que são jovens, e o nosso destino está na mão de vocês, no fundo. E o de vocês também. Ninguém quer falar nada? Abrir o microfone. Não? Bom, não sei, a gente pode ir parando por aqui também, um pouco mais cedo. Dá tempo de beber mais antes de dormir. Brincadeira. Tá bom, gente. Luiz, muito obrigada pela aula. Obrigada por salvar a gente, assim, também em cima da hora, no sentido de que ficamos sem palestrante. Obrigado a vocês. Foi muito bom. O próximo dia vai ser já o Zé Correia, né? Isso. Eu acho que sim. Dia 19, né? Eu já falei com ele hoje, está confirmado que ele virá. Então, acho que não teremos surpresas nessa questão.
Tá bom. Certo. Tchau, gente. Ótima Pessoal, semana a todos. Bom Até final a de sexta. semana a todos. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.